Boa tarde. Mais uma vez reunidos aqui para a nossa palestra da sessão de saúde. Agradecemos a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos com os nossos companheiros espirituais, em sintonia com eles, E vamos então à nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. No estudo do Livro dos Espíritos, que temos todas as terças-feiras, às 19 horas, temos comentado sobre as sensações dos espíritos no desencarne. E hoje eu gostaria de trazer para vocês a reflexão sobre como nós encarnados encaramos o desencarne. A morte é muito encarada como um tabu, causa medo, pelo desconhecido ou por dogmas negativos impregnados em nossas mentes. Esse aspecto obscuro da morte nos provoca muitas aflições e desconforto, chegando frequentemente a nos causar o desequilíbrio da nossa saúde física e mental. Então, o estudo da literatura espírita é essencial para que a gente se liberte dessas impressões negativas. Ela traz luz a esse aspecto obscuro do desencarne, e essa é a proposta que a nossa palestra oferece hoje. Ou seja, lançar luz à questão do desencarne. A morte é encarada muitas vezes com terror pelos doentes, como um fim terrível, ápice de sofrimento. E por os que gozam de saúde, mas se angustiam com o sofrimento de alguém conhecido, ela é encarada como algo ruim, uma derradeira desgraça, que acaba por nos separar de quem conhecemos. Então consideremos o sofrimento que o desencarne de um ente querido nos provoca, Uma dor moral justa, claro, que nos causa uma tristeza profunda e que só é acalmada com o tempo e com nossa fé em Deus, que sabe o que é melhor para todos. O problema reside justamente na falta de fé e no fato de que, na nossa imperfeição, nem sempre a razão comanda os sentimentos. E aí é que a gente se perde, Sentimentos nocivos como o nosso egoísmo nos tornam inconformados com o fato do desencarne nos separar do convívio de quem a gente gosta. E o materialismo reinante no mundo, que nega os valores espirituais, impõe que as pessoas vivam a vida, considerando somente o presente, a matéria, o convívio físico, como se nada existisse depois da morte. E quando ela vem, sem ter uma fé que os sustente, eles entram em profundo desespero e inconformismo, revolta, depressão, Então são grandes enganos, quando compreendemos que somos espíritos eternos e entendemos que viver a vida é viver a nossa existência eterna, e que a morte é só uma passagem de um estado corpóreo para o estado espiritual. Vamos nos reencontrar com nossos entes queridos, claro. Só que é inútil essa nossa ansiedade, queremos tudo rápido, Encontraremos com eles sim, mas não no nosso tempo, no tempo de Deus, E perante essas colocações, ao invés de atendermos ao nosso egoísmo, querendo reter, a gente quer que a pessoa fique com a gente, devemos praticar o real amor ao próximo, no entendimento de que o desencarne é uma libertação para o espírito. Então, no capítulo 2, Meu Reino nesse mundo, não é deste mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Ponto de Vista, aprendemos. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque ela muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita,
A vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, como o materialista pensa, né? Mas a porta da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, o homem encara as dificuldades da vida com mais indiferença, o que resulta numa calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Então, enfrentar as dificuldades, sim, com força, coragem, né? Mas dando o valor certo às coisas, né? Sabendo que tudo passa. Somos viajantes da eternidade. Melhor não acumular bagagem desnecessária. Nosso apego à materialidade nos causa grandes dificuldades no desencarne, né? Principalmente. Mantemos-nos atrelados a esse mundo, preocupados com nossas posses, de que nada nos servirão além todo, o que isso atrasa a nossa evolução espiritual. Então, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, no item Desprendimento dos Bens Terrenos, Lacordaire nos diz: Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Então é claro, né? Fica claro que temos que nos desapegar o máximo possível. Não é desprezar os bens materiais, mas é dar o valor às coisas certas, né? Se o homem tem princípios religiosos e trabalhou no bem, ao chegar à esfera espiritual no desencarne, devido ao seu orgulho, ele se acha merecedor de tratamento especial da providência divina. Pior, se ele admitir a sentença do céu e inferno, na sua vaidade, ele se julgará merecedor de honras celestes. E se for materialista, achando que tudo se encerra no túmulo ao despertar na espiritualidade, ele se choca, né? Fica perdido e sem rumo, muitas vezes em regiões mentais obscuras, humilhantes. É o temido umbral, né? Não entendendo o que acontece, demora às vezes anos até se dar conta de que a vida continua. E Deus é o nosso guia. Em Nosso Lar, André Luiz descreve bem, né, com detalhe, a angústia, né, dos seus 8 anos nessa condição. Ele passou 8 anos na condição do umbral até ser resgatado, né, quando ele conseguiu se lembrar de Deus e pedir ajuda. Segundo Herculano Pires, uma das principais vantagens do conhecimento do Espiritismo é precisamente antecipar essa libertação, ou seja, ficar conhecendo, né, essa libertação. Dando ao homem uma visão espiritual da vida e preparando-o para compreender o fenômeno da morte, de maneira a não se aturdir com ele. Certas pessoas acham que isso não tem importância, pois enquanto estamos no mundo devemos viver a vida. Mas se a vida não acaba na morte, pois o homem é espírito e não corpo, e só este é que morre, né? Facilmente se compreende o valor e a importância dessa vantagem. Vantagem de conhecer a doutrina, né? Então, a cada minuto, centenas de pessoas desencarnam no mundo, né? Como acomodar tanta gente? Tantos espíritos, né? Por exemplo, como manter juntos um índio que desencarna numa tribo na Amazônia com um desencarnante bibliotecário francês, cercado de livros. Idiomas e culturas diferentes, né? Experiências, às vezes, incompatíveis. Então se criam locais próximos ao local em que vivem os encarnados, né, com as mesmas características, com semelhanças culturais e espirituais. E isso garante que não haja conflitos entre os habitantes e facilita o acolhimento de todos. São as colônias espirituais. No livro Nosso Lar, André Luiz prima, né, pela descrição do ambiente da colônia de Nosso Lar.
A grande decepção no desencarne é que não há saltos para regiões celestes. Assim, ninguém vira anjo de repente, né? A frase descanse em paz não faz sentido. A gente tem essa frase, né? Descanse em paz quando a pessoa desencarna. Aliás, ninguém goza de descanso ninguém goza de descanso a que não faça jus. E nem os espíritos superiores que poderiam fazer jus ao descanso, né? Eles não o fazem. São os que mais trabalham por puro amor ao próximo. Amor ao trabalho e amor ao próximo. Então o trabalho continua. Ordem e hierarquia. Paz no trabalho edificante. Essa é a lei. E Francisco Cândido Xavier, né, o nosso Chico Xavier, ele nos descreve bem isso num texto chamado Descanso Depois da Morte. O Cristo desceu para nos ajudar. Ninguém sobe para esquecer quem permanece na retaguarda. Não estamos nos habilitando a um descanso eterno. Estamos nos preparando para mais amplo trabalho. Os espíritos superiores não descansam. Para eles o trabalho é sinônimo de alegria, da realização espiritual mais íntima. Se esperamos por descanso depois da morte, estamos mal informados, diz o Chico. A morte é a vida que se desdobra, plena de trabalho em todos os sentidos. Descansar mesmo? O espírito só descansa quando está no ventre materno. Então, não sabemos quais são os planos de Deus, né, em relação à data do nosso desencarne. O que sabemos é que todos desencarnamos. Todos temos data de volta se não cometermos erros e nos adiantarmos. No sentido de que podemos adiantar a nossa data de volta se a gente cuidar mal da saúde, né, praticar atos indevidos, né, que nos prejudiquem e uma forma radical, praticar o suicídio, né. Isso adiantará a nossa volta. Mas aí, numa outra oportunidade, vamos falar sobre isso, porque é um longo assunto. Então, no desencarne, todos têm os mesmos direitos e deveres distintos, em função da conduta de cada um. A lei divina é aplicada a todos, né? Porém ela é adaptada ao grau de evolução individual. A quem muito é dado, muito é exigido. Então adivinha, né? Aí vem o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Aos espíritas, portanto, muito será pedido. Muitos receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Então não basta conhecer a doutrina, temos que praticá-la, né? O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. Então os ensinamentos são primeiro para nós, não é a gente aprender alguma coisa e ficar pensando que vale bem para aquela pessoa ou para aquela. Não, é para nós, né? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos, se Deus quiser, né? E no desencarne, os espíritos têm os laços fluídicos que os ligam ao corpo desconectados por espíritos de condição, né? São acolhidos, os espíritos são acolhidos por entes queridos e afins, né? E encaminhados para locais de tratamento nas colônias, onde são submetidos a uma sonoterapia, com duração conforme as necessidades individuais. É um sono reparador que nos prepara para a verdadeira vida na parte espiritual, né? A obra espírita é rica na descrição desse momento. Os depoimentos dos desencarnados são muito claros e tem eu vou citar dois casos, né, abaixo, que estão aqui no meu texto, né, que eu encontrei no site Bíblia do Caminho, uma sessão exatamente sobre momentos da morte. Então o espírito diz assim, isso é uma psicografia, né? Em certo momento,
Eu, que nada via senão as figuras de minha própria imaginação, enxerguei um rosto com um sorriso semelhante ao meu. A sensação de paz que me tomou o íntimo precedeu um sono pesado e suave que me separou dos nervos doloridos. Ignorava que isso fosse a morte do corpo. No entanto, não era outra coisa aquele doce entorpecimento que me propiciava o descanso. Nada mais registrei senão que acordara em lugar diferente do nosso. O ambiente era balsamizante, sugerindo-me tranquilidade e alegria. Espírito chamado Liane. Um outro chamado Lilian. Como apaguei, não saberia explicar. Antes de tudo, foi uma sombra grossa que me cobria a razão, e depois uma espécie de sonoterapia compulsória. Não tenho discernimento ainda para fixar o tempo em que me vi nesse estado. E muitos outros, né? Também há referências ao encaminhamento dos espíritos para regiões litorâneas, né? Regiões litorâneas onde os espíritos são levados, né? Para usufruir de eflúvios benfazejos provenientes dos ares marinhos e forças energéticas do solo. André Luiz nos relata isso no livro Voltei, quando o irmão Jacó é levado com alguns companheiros recém-desencarnados para usufruir no tratamento à beira-mar, né? Mas aí se pergunta, e aqueles que ao acordar se deparam com as trevas? Prestaremos contas a Deus, avelhados pela nossa conduta, né? Somos teimosos, ainda prepondera a experimentação do errado, apesar de conhecermos o certo, né? O homem se acomoda aos seus vícios e se perde, né, em relação aos seus objetivos da sua encarnação, né? E anda sem rumo, muitas vezes. É um mundo de provas e expiações onde o mal ainda prevalece, né? É só observar índices de criminalidade, comportamento das pessoas, por exemplo, no trânsito, comportamento de políticos e detentores de grandes riquezas, a insalubridade das cidades, né? Segundo Emmanuel, nessa obra A Alvorada do Reino, né, o homem está tão distante do animal quanto ele está dos anjos. Então temos um caminho bem longo a percorrer, né? Então, aqueles que ainda conduzem a sua existência se comprazendo no mal, sofrem no desencarne o estado mental da escuridão. E Emmanuel retrata bem as angústias do despertar nas trevas, no texto Desencarnados em Trevas, do livro Justiça Divina. Então diz assim: desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jongidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Então é um estado mental terrível, né? Eram donos de palácios soberbos e hoje sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis no poder e hoje derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes. E suportam chorando hoje os mármores do sepulcro, a lhes partirem os ossos. Estadeavam ciência inútil e tremem hoje perante o desconhecido. São aqueles homens da ciência, né, que muito orgulhosos, né, e no desencarne eles não entendem nada. Não estavam preparados para a morte, né? Então, completo desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluço no chão. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Eram campeões da beleza física e procuram debalde esconder-se nas próprias cinzas.
Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Chamando a gente, né? Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que te torna do além, aflito e desorientado. E aprenderás em silêncio que todo egoísta gera o culto da morte. Como disse um palestrante conhecido, né? Só habita nas trevas quem tem trevas em si mesmo. Como vivemos nessa nossa colheita, né? Como vivemos será a nossa colheita. Cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. E no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, a porta estreita, nós aprendemos que a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. Porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. A gente encontra tudo no Evangelho, né? Temos as situações reais e tudo está ensinado lá. O universo repousa nas mãos de Deus, que na sua infinita sabedoria e amor é quem nos julga. Ele nos coloca no lugar mais adequado às nossas necessidades. Temos que florescer onde Deus nos plantou. Resignadamente, né? Sabendo que Ele que sabe das nossas necessidades, né? Então façamos o nosso melhor hoje e aqui, nessa encarnação, para que tenhamos uma passagem suave e abençoada, né? Para a nossa pátria espiritual. Falamos aqui sobre o real significado da morte, né? Questionamos as impressões dos encarnados sobre o assunto e discorremos brevemente sobre o que sucede ao desencarne, né? Mas não nos iludamos. Na nossa forma de pensar, mesmo perante o conhecimento das coisas, a nossa forma de pensar, né, não muda de repente. Mas vale lançar a semente, né, que aos poucos há de germinar em nossos corações e mentes. É interessante refletir, né, sobre o fato de que o encarnado ele tem receio da morte, assim como o espírito desencarnado tem receio da reencarnação, né? E qual deles, né? Qual deles tem esse medo mais justificado, né? Então, se a gente pensar no espírito desencarnado, né? Você vê, ele tem toda a informação sobre a sua vida passada. Ele sabe quais os problemas que ele vai ter que resgatar na próxima vida. E ele conhece, né, as dificuldades, né, que a vida terrena apresenta. Então, e nós, né? Nós temos o esquecimento, né? Temos agora, né, graças a Deus, o conhecimento da passagem, né, que a morte representa, e sabemos que ela é uma libertação. Então a nossa perspectiva é muito melhor que a dos espíritos que vão reencarnar, né? E ainda assim nós temos medo, né? Por que será, né, que nós temos medo? E aí vamos refletir, né? Provavelmente nós temos medo porque através do estudo, né, a gente tem o véu do esquecimento, mas a gente, olhando a história da civilização, em que nós fazemos parte, porque sabemos que somos espíritos eternos, né? Tivemos já várias vidas, sabemos que nós erramos muito, né? Então,
E também conhecemos as nossas imperfeições nessa vida, né? E então temos medo, né, de sofrer no desencarne, por causa da nossa conduta, de ir para o umbral, de ir para as trevas ou coisa parecida. E como é que a gente se livra desse medo, né? Ora, já não nos disse Jesus, meu jugo é suave e o fardo é leve? A gente sabe o caminho, né? Então vamos nos livrar dessa teimosia, né? E sejamos o exemplo que a humanidade precisa para que a Terra se torne um mundo de regeneração. O Evangelho está aí para nos guiar, né? Vamos atender então à máxima, todos os dias. Fora da caridade não há salvação. Exortemos a bênção de Deus, tanto para aqueles que já se foram, seja onde e como estiverem, como para nós também nessa caminhada. E para terminar, vou ler para nós um texto de Emmanuel que chama-se Saudade e Amor, que exemplifica todos os comentários que nós fizemos aqui. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivesse atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados às rudes provas. Como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. Muito lindo, né? Obrigada. Até semana que vem.